Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 10. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Senhor, ajuda-nos a ajudar seu povo com a sua palavra. Permita que tenhamos um bom culto, uma boa palavra, a palavra do Senhor. O vaso humano não está com a voz boa, mas o Senhor pode falar ao povo, porque a sua voz é a mesma. Sua voz não fica rouca, sua voz é perfeita. A sua voz é como voz de muitas águas. Estamos suplicando que o Senhor manifeste seu poder e fale conosco para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. As duas convenções ou os dois pactos. Nós temos um pacto feito antes da queda e um pacto após a queda. O irmão Brana chamou de duas convenções. Está na página 39 e 40 da mensagem Casamento e Divórcio. Eu creio que, mais uma vez, nós podemos aprender mais um pouquinho ou fortalecer nosso aprendizado com aquilo que sempre ouvimos da mensagem do irmão Brana. É uma coisa perfeita. Então nós vamos falar antes do princípio e após o princípio. Você viu que
Deus já o fez, e quando o fez, tudo estava com ele, com o homem. E até a própria mulher estava nele. Aprendemos que ela não é uma criação à parte. Ela depende do homem. Assim como a igreja não é uma criação à parte. Ela depende de Deus. Ela não pode fazer nada por si mesma. Foi o que Jesus ensinou em São João, capítulo 15. De si mesmo você não pode fazer nada. Então a mulher, que a igreja também não pode fazer nada de si mesma. O que eu estou pregando, casamento e divórcio pregado pelo irmão Brando, é um confronto com o mundo presente. Casamento e divórcio não vai falar igual o mundo está vivendo, mas é um confronto, é uma batalha. Esta explicação de casamento e divórcio, colocando as coisas todas no lugar. Não vou falar praticamente do marido e a mulher estar casados. Vocês conhecem muito bem que irmão Brando ensina sobre isso. Mas sobre esses dois pactos, essas duas convenções, feito antes da queda e após a queda, a irmã Brana diz no parágrafo, página 38, isso é uma mensagem antiga, casamento e divórcio, página 38 e 39, finalzinho da 38 começa a 39. Agora notem, após a queda, Jesus disse, Deus, no princípio, fez um de cada tipo. Porém, agora, após a queda, agora iremos além disso. A convenção era coigual, que é o primeiro pacto. Ela era coigual com o homem. Porém, agora, após a queda, há um outro pacto. As pessoas não percebem por que a mulher não pode ser pregadora. É porque ela não permaneceu na primeira convenção, no primeiro pacto. Ela rompeu aquele primeiro pacto e Deus a proíbe de ser uma sacerdotisa. Ela pode ser uma profetisa, porque tem as profetisas na Bíblia, mas não sacerdotisa. A profetisa ela tem um dom para profetizar, mas a sacerdotisa, se existisse, ela teria que vir por nascimento. Assim como o sacerdote, o pastor, o que ministra, ele vem por nascimento e não apenas por um dom que ele recebe. Tem muitos que estão exercendo este ministério por dom e não foi comissionado por Deus, não foi nascido para aquele fim, mas está exercendo o ministério. Lá antes do princípio, a mulher e o homem eram coigual. Ele não a dominava. Ela não precisava ouvir ordens. É exatamente o que a mulher gosta nesse século. Não quer ouvir ordens. Ela quer ser cabeça. E lá, antes do princípio, ela era igual a Adão. Assim como todas as fêmeas. Mas após o princípio, ela passou a ser dominada, governada. Ela passou a ter um cabeça após o princípio. Vou continuar lendo aqui. Agora ela não era mais governadora com ele. Cada um precisa ter um pacto separado.
antes da queda e após a queda. O que não se admite é que ela foi quem causou a queda. Mas ela, aqui falando dela, da mulher e da igreja, nós temos várias coisas sobre isso. Ela foi feita para ele. Ele não foi feito para ela. A pessoa diz, mas como pode? É o que o profeta diz. Ela foi feita para ele. Vendo Deus que o homem estava só. Deus não viu nenhuma mulher só. Deus viu o homem só. E vendo que ele estava só, ele fez a mulher para o homem. Vamos tolerando com rouquidão e tosse. Aí na página 38, casamento e divórcio, irmão Branham diz, e ele a fez para o homem, e não o homem para ela. Vocês sabiam disso? Que a mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher? Quantos sabem disso? A Bíblia ensina-o. Está bem. E a ela foi dado um lugar no homem antes da queda. Igual sobre toda a criação. É um lugar que ela tinha no homem. Sem ele governar, ela não precisava reverenciá-lo antes da queda. Porém, após a queda, agora aqui levantamos o assunto. Porém, após a queda, ele foi seu governador. Ela deve manter-se quieta em todas as coisas. Estão entendendo? Entendendo mesmo? A mulher e a igreja, ela deve manter-se quieta em todas as coisas. Agora, depois que o princípio original acabou-se, Jesus disse, não era assim desde o princípio. Isto é quando o tempo começou a existir. Quando vem um princípio, uma origem, ali começou a existir o tempo, o princípio. Quando Deus fez o primeiro na sua criação original, todos, irmão Branham sempre procurando saber se as pessoas estão entendendo. Todos que entendem, digam amém. Novamente, a congregação responde amém. No princípio, Deus criou somente um macho e uma fêmea. Porém, quando a mulher foi feita diferente dos animais, de todos os outros animais, para decepção. Agora, reparem, não era assim no princípio. Gente, e se nós entendermos, quando Jesus veio, ele veio para voltar o homem ao princípio, porque ele caiu, e para retornar a mulher ao princípio. Também, ele veio para trazer todos a uma coigualdade. Ela quer ser coigual com ele após o princípio, e está errada. Ela só é coigual com ele quando volta ao princípio. Isto é, voltando ao original, voltando ao Gênesis antes da queda. Você vai lá, Gênesis quer dizer origem, princípio, antes da queda. Ali é que existe o coigual. Agora, depois da queda, ela foi feita
se ela tivesse permanecido na condição original, ela nunca iria cair. Porém, ela causou a queda na interrupção que quebrou a inteira coesão de Deus e jogou, lançando morte, tristeza e tudo mais sobre a terra. Ela foi feita assim. Aplica a igreja. Quando a pessoa está ligada à igreja, que é a mulher, a igreja está voltando ao princípio agora, através da mensagem do sétimo anjo. Estamos retornando ao princípio. Retornando ao princípio de Deus. Quando Deus fez o homem, e o homem não dominava sobre a mulher, nem a mulher sobre o homem. Mas agora estamos num tempo onde o pecado entrou, porque a mulher foi uma causadora de entrar este segundo pacto ou a segunda convenção. E por ela ter permitido essa queda, você vai a Gênesis 3:15 e 16, e você vai ver Deus dando uma sentença para a serpente: comerás pó, dando uma sentença para o homem: do suor do seu rosto terá o seu pão, e dando uma sentença para a mulher: com dores dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido. Agora, por que isso já vem após o princípio? Na segunda convenção, no segundo pacto. Porque no primeiro pacto não era assim. Ela estava com Adão e tudo estava bem. Mas ela era a única fêmea que poderia derrubar todo ser humano. Você não vê isto nos animais irracionais, mas no racional é que se vê, porque ali está onde entrou a queda. Ela raciocina, ela tem uma alma, ela ouviu como Adão a mesma coisa: no dia que comerdes deste fruto, morrereis. E ela foi a causadora de tudo isso, que veio e ofereceu do fruto a seu Adão. Bom, hoje, após o princípio, você vai falar do estupro. Mas, antes do princípio, ela ofereceu ao seu Adão o fruto, o sexo. Vamos falar claro, porque esse negócio de comer maçã, albicocque, pera, não funciona. Nem criança de escola hoje já não vai suportar mais esta ideologia. Tem que se falar por revelação. Ela ofereceu do fruto a Adão. Ela ofereceu do sexo. Ela abriu os olhos de Adão para o sexo. Não Adão abriu os olhos dela. Ela abriu os olhos dele para o sexo. E foi ali que entrou a queda. Então agora, ela foi colocada como o vaso mais fraco. E o homem tem que respeitar, após a queda, aquele vaso fraco e não cair como caiu o primeiro Adão, quando ela fez a oferta e ele não conhecia do fruto. E hoje você já conhece do fruto. Você é um fruto daquele fruto. Você é um fruto do sexo. Então você já conhece. Quando você tem uma oferta, então você tem que corrigi-la. Você tem que ser o macho que é forte, segundo a Bíblia, e dizer para ela: não faça isso. Aprendemos isso com quem? Com William Branham. Ele ensinou as jovenzinhas de seus dias, quando ele era rapaz. Um moço, ele ensinou
aquelas jovenzinhas, andar direita com ele. E quando ela se portava leviana, então ele nunca mais a levava para a igreja. Mas como um moço que podia conversar, ter liberdade com todas as moças, ele podia levá-las para a igreja. Mas quando elas se portavam leviana, então ele contava para o pai dela e não a levava mais. O que o homem tem que fazer é ver quando uma mulher se porta leviana com ele e ele, então, manter como um homem de Deus. Estamos falando aqui agora de homem de Deus. Por quê? Porque o homem do mundo, e tem hora que eu tenho que misturar tudo, que tem muitos que são chamados de homem de Deus e é a mesma coisa da mesma massa do mundo. É feito da mesma massa do mundo. Se ele encontrar facilidade em entrar a uma mulher, ele nunca corrige, ele vai com ela. Porque ele é da mesma massa do pecado, da mesma massa do mundo. Mas se ele reconhecesse que ele é original, que ele é a massa de Deus agora, que Deus fez, e você está voltando para aquele homem que Deus fez originalmente, que ele pode dominar a situação. Adão não pôde, porque Eva era a carne dele, assim como o marido não pode dominar muitas vezes a situação com a sua própria esposa. Ele tem que recebê-la, ele tem e precisa de ter ato com ela. Adão fez, era a esposa dele. Mas foi ela quem ofereceu, foi ela quem o levou à queda. E a queda veio não porque Adão e Eva tiveram sexo. A queda veio porque Eva e a serpente teve sexo. Tem gente que diz, vocês estão doidos. Mas vocês creem em tudo, não pode crer no que é correto. Quando foi que começaram a vir pelo sexo? Não foi depois que Eva comeu do fruto? Não foi depois que Eva deu do fruto a Adão? E aí trouxe um menino? Mas quando ela comeu do fruto, ela gerou Caim. Capítulo 4, verso 1 de Gênesis. Ela gerou Caim. E ela quis acreditar a Adão a paternidade de Caim. Diz irmão Brana, na era de Éfeso. Diz que ela quis fazer isso. E Adão simplesmente a tomou pervertida. O que um homem, creio que é o parágrafo 127 de Éfeso, que o irmão Brana ensina, que um homem não deveria fazer era tomar a sua mulher depois que ele soube que ela saiu com outro homem. Ele não deveria aceitá-la em casa mais. E foi o que Adão aceitou. E ele aceitando trouxe morte sobre todos nós. E você sabe, quando o homem faz a mesma coisa, ele traz morte sobre ele também. Isso vai pesar na cabeça de muitos homens numa hora como esta. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Porque você faz isso por causa dos seus filhos, para criar seus filhos. Você faz isso. Mas você é contaminado com aquilo que o homem contaminou sua mulher e você aceitou, poluída, contaminada. Eu sei que qualquer lei, qualquer apaziguador, e eu mesmo poderia dizer, ó irmão, você faz o que você sentir por Deus, viva com a sua mulher por causa de seus filhos. Mas acabou. Aquele amor, aquele aconchego, foi rompido aquele elo amoroso através de um outro sentimento por outra pessoa, por outro homem. E você, como você vai aprender? Me desculpe por ser direto. Ela não briga com o patrão. Ela acha o patrão uma gracinha. Precisa ver se ela acha o marido um amor, uma gracinha.
e não discute com o marido. Ela não discute com o patrão. Ela ouve o que o patrão diz. O marido fala, o quê? O patrão fala, sim, senhor. Quem é seu marido? É seu patrão? Pervertida. Não estou nervoso. Não aguento ver o espírito do dia. Certo? Vai falar bem do homem quando o homem não vale nada também? Mas ele é seu marido? Se ele é um pinguço, ele é seu marido? Se ele é um mulherengo, ele é seu marido? Eu disse, pastor, arruma uma Bíblia para mim aí, para que o marido que trai a mulher, ela possa largar dele. Não tem? Você tem que arrumar uma para você. Mas se ela sai com outro homem, ele não deve aceitá-la em casa. Muitas vezes aceita sem saber, mas depois que fica sabendo. Vamos apaziguar a coisa? Deus te abençoe, meu irmão. Prossiga. Eu estou apenas falando o que a Bíblia fala e que o William Branham fala. Na hora do seu sentimento, é você e sua esposa que resolve. E você com Deus. Mas que foi quebrado o pacto do casamento, foi quebrado. Aí entra um segundo pacto. A segunda convenção. Desde que quebrou o primeiro pacto, coigual, agora o segundo pacto não são coiguais mais. Não são. Quebrou o primeiro pacto do casamento, agora não são um mais. Houve uma quebra de pacto naquele casamento. A mulher traiu o marido, quebrou o pacto. Não há mais dois sendo um. Porque agora ela é uma e ele é um. Ela está numa convenção à parte, como adúltera, e não como uma dona de casa limpa, abençoada, pura. Ela tomou a outra posição. Foi o que Eva tomou lá no princípio, para nos derrubar, a raça humana inteira. Aí o lar inteiro sofre. Se o homem não tem juízo, a casa toda sofre, porque o homem é cabeça. E quando a cabeça não funciona, o que acontece com o corpo? O corpo sofre. Se o homem é cabeça, ele não funciona, o corpo, que é a mulher dele, os filhos dele, sofrem. Mas se a cabeça estiver no lugar, se for um homem com H maiúsculo, não um homem querendo forçar, não um homem com a orelha furada. Vamos falar de cristianismo. Nós estamos partindo para um tempo que cada dia o mundo vai ficar pior e os nossos filhos vão piorar mais ainda. Coisas que vão ser ofertadas para eles vão piorar mais, e nós que temos que manter ali de pé, pedindo misericórdia a Deus, quando a misericórdia está conosco mesmo, e nós sustentando o lar, pedindo que Deus nos dê força para aquilo, e os meninos estão para a perversão, quando eles escolhem aquilo, e chega uma idade que eles escolhem, você não pode impor, você tem que deixá-los escolher, porque é a idade deles, mas enquanto não tiver idade, você deve entrar na vida deles. Se você não entrar, Deus entra na sua. Porque aí está na idade dos nossos filhos. Muito bem. A ela foi dado lugar no homem, antes da queda.
Mas ela perdeu aquele lugar quando ela caiu. Aí ela passou a ser governada. A igreja estava em Cristo. Ela foi tirada no Calvário. Água, sangue, e em tuas mãos entrego o meu espírito. 3 processos saindo ali do Calvário, formando a noiva. Nesses 3 processos está formando a noiva. Ela saiu, preste atenção, meus irmãos, assim como Eva foi tirada de Adão, e depois que é tirada de Adão, no princípio ela estava em Adão, no princípio ela estava muito bem no Éden, mas quando ela pecou, ali começou o princípio do pecado. Quando Jesus diz, no princípio não foi assim, ele estava dizendo o princípio de Deus, quando Deus fez o homem. Mas depois veio a queda. Assim foi a igreja. A igreja, como Eva esteve em Adão, a igreja esteve em Cristo no Calvário. E foi tirada de Cristo, como Eva foi tirada de Adão no Éden, a igreja foi tirada de Cristo no Calvário. E ao ser tirada de Cristo no Calvário, ela teve um Éden, ela teve um ato dos apóstolos. Vamos dizer assim, aquele princípio maravilhoso de Deus. Nada era deles, repartia com todos. Mas após aquele princípio, a mulher, a igreja, como Eva caiu lá no Éden, a igreja caiu em Niceia. A que foi tirada de Cristo, ela caiu em Niceia. E Deus vem restaurando novamente pelo processo das eras, até que chegou Lutero, reformando Wesley, Quintos e outros, homens abençoados. A igreja estava passando por uma reforma. Mas Deus sabia que uma igreja reformada, ela cai. E Ele então levantou uma através do último dia dos 7 selos, dos 7 trovões, quando o irmão Branham pregou Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele fala com respeito às outras que caíram, ele diz, mas ele tem uma que não cairá. Qual o motivo? Assim como Eva estava com Adão no Éden, antes do pecado, antes da conversa com Satanás, antes da conversa com a serpente, e ela estava bem com seu marido, assim como a igreja estava bem com Cristo, depois que saiu dele no Calvário, e veio a Atos do Espírito Santo, que é conhecido como Atos dos Apóstolos. Assim a igreja, hoje, ela volta a esta posição, porque Deus mandou um profeta para fazer isto para nós, para voltarmos ao princípio. O princípio de Deus, aonde Deus pode considerar você e Ele como sendo um. A igreja, ela é dominada. Enquanto ela ouve a palavra, ela é governada, ela é dominada. Ela se aquieta. Eu queria perguntar, onde está esta mulher e esta igreja? Ela deve manter quieta em todas as coisas. Ele está falando da mulher. Estou falando da igreja. Ela, a igreja, deve manter quieta em todas as coisas. Por isso a Bíblia diz que a mulher é um tipo da igreja. Mas esta mulher que fica quieta, que o marido fala, ele é o cabeça do lar. Ele não é uma flor de parede naquele lar. E muitas vezes o que o homem fala já não vale nada dentro de casa. Ele sente-se como uma flor de parede. Está ali, parado, estagnado. Talvez, principalmente a mulher que não depende do salário. Hoje, elas são mulheres assim, não dependem do seu dinheiro.
Não dependo então que você mande em mim. Não dependo que você me governe, porque eu sou uma Laodiceia. Eu tenho direito. Ela não é tipo da igreja de Cristo. E é duro encontrar esse tipo, mas existe na terra. Irmão Brana usou os tipos do tempo dele e ele trouxe aquele casalzinho que ele casou, pobrezinho. Ele mostrou que é assim que é a igreja de Cristo. Ele estava assentado no caixote e a esposa querida assentada no colo dele. A mesa também feita de algumas tábuas. Não uma casa chique que dá conforto para a mulher. Porque para você ter uma mulher boa, é quando você dá conforto para ela, é quando você dá casa boa para ela, dá um carro para ela andar. Ela diz, ó, meu marido é uma bênção. Ele chega meia-noite e eu às 3 da madrugada. É assim mesmo. Ela passou a dominar, passou a governar. E o que está acontecendo, você vai vendo com nossas filhas, nossos filhos, desde pequeno, como que eles estão crescendo. Não quer orientação de pai e mãe. Não quer governo de igreja, do ministério. Pregação não influi mais e não causa efeito em suas vidas. Já vai vendo desde pequeno aquilo. Conselhos de pai e mãe já não está mais sendo aceito pelos filhos. Aí começa um outro pacto, o pacto do juízo. Porque aqui tem o pacto do amor, o pacto da obediência. Mas quando eu desobedeço, você desobedece, você cruza a linha da misericórdia. Como pai, como mãe, como pastor, como igreja, cruzando a linha da misericórdia, cai no juízo. Quando foi que Eva cruzou a linha da misericórdia? Foi quando ela fez o que Deus diz para não fazer, não coma do fruto. Quando foi que Adão sentiu isso? Foi quando ele aceitou o fruto, comeu do fruto, e ele viu que ele estava nu, que Eva estava nua também. Porque tinham comido do fruto, tinham participado do sexo. Foi isso que aconteceu quando Eva traiu Adão. A igreja traiu Cristo. Ao ponto de Cristo não ter mais nenhum desejo pelos luteranos, wesleyanos e pentecostais. É assim diz o Senhor. Irmão Brando diz aqui, casamento e divórcio, 211 a 213. Diz que ao ponto de ele não ter nenhum desejo mais por eles. Agora lá no princípio tinha que povoar a terra. E a terra era povoada através de casamento familiar. Naquele tempo era assim, irmão casava com irmã. Era assim lá naquele tempo. Se no tempo de Abraão já era assim, e no tempo de Adão, que foi muito antes de Abraão. Pensa bem, foi ali que Caim saiu e casou com a sua irmã. Ele fugiu para a terra de Nod e casou com a sua irmã. O irmão Branco diz, ele levou uma irmã com ele. E ali começou, dura coisa é ser irmã de Caim casada com ele. É duro isso, sabe, mas é do mesmo sangue. Agora não era do mesmo sangue, agora foi mistura, agora foi híbrido. Que você vai ver. E naquilo que aconteceu lá no passado, na raça humana, o híbrido, ele se enfraquece. Não pode produzir, ele só fica forte no físico, mas não pode produzir, ele é fraco no sexo. Mas a outra raça, ela aumentou, formou homens grandes, formou gigantes. Aqueles gigantes que nós encontramos vieram de Caim.
Oh, mas que coisa, é muito grande, mas não tem eleição. Igreja grande, mas sem eleição. Mas o casebre, oh lá, a casa de pau a pique tem um eleito. Olha a manjedoura, a semente eleita. Aleluia. Amém. Deixa eu ir aqui, senão eu não percebo o meu tempo. Era um coigual. Mas depois do pacto, houve outro pacto após a queda. Outra convenção. Agora não é mais coigual. Agora é Efésios 5, 32. Ele te governará. Isto é o segundo pacto. O primeiro pacto, você tem um casamento, aceita a fulana de tal como a sua legítima esposa? Sim, senhor. Você aceita o fulano de tal como seu legítimo esposo? Sim, senhor. Esse é o pacto do casamento. Mas o outro pacto, após a infidelidade, já não é mais aceita. Agora você não aceita mais. Agora você tem um outro pacto. Não te quero mais. Não te aceito mais. Neste casamento. É o que Cristo fez com todo espírito denominacional que foi levantado desde o ano 325, quando a igreja casou com o Estado, ao invés de casar-se com Cristo. Ela era para ser esposa de Cristo aqui na última era, mas ela não aguentou, ela casou antes. Ela arrumou um cabeça para ela antes. Duas convenções, ou dois pactos. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que tenho que falar. Ela foi feita para enganar. Não quero prejudicar as irmãs vão entender. Estou dizendo do original, lá atrás, que já veio assim, foi Irmão Branco que pregou Casamento e Divórcio, página 34. Ela foi feita para enganar. Não estou dizendo a mulher santa, vocês têm que entender. A mulher que serve a Deus, ela não é feita para enganar, ela não vai enganar seu marido, ela não vai enganar homem nenhum. Ela é uma santa, ela está servindo a Deus. Ela não foi feita para enganar, ela voltou ao princípio. Vocês têm que colocar vocês na posição que vocês têm, como mulheres de Deus. Agora, se ainda tenta vestir, calçar, para poder atrair um outro homem, que não é o seu noivo, que não é o seu marido, você não é diferente da Eva caída prostituta. Amém. Ela foi feita para enganar, como ela fez com Adão no princípio, dizendo a ele que o fruto era agradável, e assim em diante para enganá-lo e tirá-lo, afastando-o da palavra. O que afasta hoje um homem da palavra? É uma mulher. Por isso, quando Deus diz para o irmão Brana, dinheiro, mulher e fama, se cada crente tomasse isso para si, seria uma bênção. Correria do dinheiro, da fama e da mulher. Ele apenas teria sua mulher, o seu casamento, e fugiria de toda a atração feminina, porque ela foi feita para isso. A mulher foi feita para isso, foi para chamar a atenção do homem. Ela chama atenção em casa, na rua, na televisão, conversando. Ela conversa muito mais gostoso que o homem. É por isso que eles colocam em todo lugar para atendimento. É mais fácil colocar um homem com H minúsculo para atender as pessoas, e ele sabe atender com mais delicadeza do que um homem mesmo. O homem em si é grosseiro, rude. Aí leva uma mocinha, ela sabe tratar. E quando ela não sabe, ela está tomando outro espírito nela, porque ela foi feita delicada. E quando o homem fica delicado, ele tem outro espírito nele, porque ele foi feito rude. E se assim diz o Senhor, está aqui dentro da mensagem do profeta. Você encontra um homem delicado, é uma gracinha de homem. Porque o que é isso, gracinha? A moça ainda olha, é uma belezinha, eu amo tanto ele, gosto dele. Delicado? Não. Agora, um homem rude, que não seja bruto. Um homem rude, mas que não veio da serpente. Pensa que rude é aquele que vive chutando as panelas, derrubando tudo em casa? Não. É um homem normal.
normal. É homem em si, é homem para vestir, é homem para calçar, é homem para ação, é homem para sua esposa. Assim é o que Cristo é para a igreja. Cristo não nos trata delicadamente, Ele nos trata como Cristo, como homem. Deus veio na terra, Ele não foi uma mulher, Ele foi um homem. E não delicado. Quando você encontra um pregador delicado, já tem que tomar cuidado com ele, que é tipo da serpente. Ele não foi feito para ser delicado, ele foi feito para respeitar lares dos outros e não ser delicado. O homem delicado é fácil para as mulheres gostar dele, mas o homem rude é difícil. Mas o delicado, você tem que ponderar-se nas coisas que você vai fazer para uma mulher. Você faz com intenções de ajudar e ela pensa que você está fazendo porque está já gostando dela. É um demônio. Então o homem tem que ser rude. Ele tem que agir como homem. Não ser bruto, porque um bruto é Caim. Bruto é semente da serpente. Tem que ser homem. Aquilo que é original, é a palavra. Vamos colocar o pingo nos i. Agir daquela maneira. Colocar a mulher naquele lugar. Antes que você vê ela escorregando como Eva, diga para ela, fica em casa. Amém. Amém. Aleluia. Aí diz aí, está rouco falando ali embaixo. É para os outros não escutar. Amém. Isso aí se previne. Todo homem, ele sabe as coisas que podem suceder na sua casa. Se você foi feito marido, pai, você sabe o que pode suceder com seus filhos, com suas filhas, porque você também já foi menino, já foi garoto, já foi o jovem. E quem conhece você é você mesmo. Quem conhece a nossa carne somos nós mesmos. Então o que nós temos que fazer? Nos precaver das coisas. O que eu vou fazer, meu Deus? Deus está personificado no caráter. Estou tomando parte aqui porque sempre a gente tem que gostar disso. Página 26. Pecado é lindo. Pecado é lindo. A mulher é linda. O moço é lindo. Pecado é lindo. Quem quer ser lindo? É pecado. Em si, já deve perceber. Nunca deveria estar no espelho dizendo, igual eu não tenho. O outro chega lá e acaba consigo mesmo. Uma autocondenação. Chega no espelho, meu Deus do céu. Como que pode minha mulher ter casado comigo? Não é? Outro já olha no espelho, por certo que minha mulher me quis. Olha que gato. Por certo, só não é águia. É gato. Se fosse um leão, cordeiro convertido em leão. Mas é uma turma de gato e gata que tem. Que eles olham para si e acham que estão abafando. Casam. E parece que não casaram. Ô irmãos, vocês me desculpem porque eu sou do outro mundo. Eu não sou deste mundo. Amém. Pecado é lindo para os olhos do mundo. Porém, Deus não está retratado naquele tipo de beleza. Você sabia disso? Deus está personificado em caráter. Caráter lindo. Jesus era feio.
mas teve um caráter lindo. Não importa que os historiadores, os brutos filhos de Caim, fazem seus filmes dizendo que Jesus gostou, viveu com Maria Madalena. Eles são brutos filhos de Caim. Jesus era um homem, Deus feito carne, mas com caráter. E Deus quer formar seus homens da igreja com o caráter dele. Deus quer seus pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, diáconos, administradores da igreja, com o caráter dele. Deus quer o laico com o caráter dele. Queremos buscar caráter em outras coisas? Não. Queremos o caráter de Deus. Saul, temos aqui, Saul era o mais alto entre Israel, o mais lindo entre Israel. Mas quando Deus quis fazer algo, Deus não usou o grande, Deus usou o pequeno, que nem altura tinha para a batalha, mas chegou e derrubou o gigante. Por infelicidade, recebeu um prêmio, casar com a filha do rei. Que alguém diz, oh, vou casar com a filha do rei. Aleluia! Só se for que você está pensando na herança. Porque ela vai te dar trabalho. A filha do rei escarneceu da mensagem que Davi cria. Do avivamento que Davi teve quando viu a arca, os 7 selos, os 7 trovões, voltando. A coisa revelada. Ela criticou. Por que você faz isso? Meu pai não é assim. Meu pai que foi por certo. Seu pai não é assim. Você tem que lembrar que na hora do gigante, o seu pai também não era aquele que venceu o gigante. Ele não tinha poder para nada. Só para beleza tomar conta de Israel fora da vontade de Deus. Um rei não escolhido por Deus, mas pelos homens. Tem hora que pastores não são escolhidos por Deus, são escolhidos pela igreja. Casamentos, moços não são escolhidos por Deus, são escolhidos pelas meninas. É isso que acontece. E o membro vai sofrer, porque para começar, escolhe um pastor que não tem a capacidade de pastorear segundo a palavra. Por quê? Porque estão procurando um pastor que trate-os de uma forma delicada, que nunca os ofenda. E não é isso que acontece, que diz William Branham, quando é feita a pregação, ela faz você rir, aborrecer e te entristece. Isso é o que faz a pregação. E você tem que saber, isso é o que faz um casamento. Casamento não é só sorrir, não. Tem aborrecimentos, tem entristecimentos dentro do casamento. Mas também tem sorriso dentro do casamento. Dentro do ministério. Não é só a forma rude de tratamento, mas você olha pela revelação que Deus deu a cada um de vocês, você se alegra. Quando você ouve uma mensagem que te corrige, você se abate. Está sendo corrigido, graças a Deus. Sou filha, sou filho, posso ser corrigido, porque sou filho de Deus. Que pacto você está? Deus mandou um profeta agora para te dizer que no tempo de Pedro, de Paulo, da descida do Espírito Santo, não era assim como as igrejas estão fazendo. E outro pacto após a revelação dos selos, para te dizer que agora o Cordeiro não está no trono. Ele saiu do trono de intercessão, ele está no trono de vencedor. É outro pacto. É outra convenção que Deus fez após revelar os 7 selos. E você precisa adaptar-se a isso. Não ficar apenas dependurado em Apocalipse 5, mas ir a Apocalipse 10, se abraçar ao pé de Apocalipse 10 e ser agradecido a Deus. Dizer, Senhor, Tu és meu Rei.
Tu bradaste como rei, como um leão nesse tempo, e eu ouvi sua voz, eu sou sua rainha. Não me ofereço, me sinto chamado, me sinto conquistado por sua palavra, por seu domínio. Agora estou debaixo do outro pacto, o pacto dos selos, o pacto da revelação dos trovões. Não me deixe apenas no pacto das eras. A convenção do Calvário foi maravilhosa, mas agora tu vieste em 63 e o povo não soube, e eles te mataram outra vez e não souberam, te crucificaram outra vez e não souberam, mas eu sou sua esposa. Eu creio em sua palavra, eu creio nesta revelação, eu estou nessa segunda convenção que os selos trouxeram para mim também. Esta é a convenção dos selos, este é o pacto dos trovões, onde a misericórdia saiu do trono e desceu ao nosso coração, desceu à nossa vida, depois de ter descido em carne em William Branham. Agora está em nós. Esta é a convenção de Deus hoje, que você deve aceitar. É o pacto de Deus para nós. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pela luz da palavra, pelo Evangelho, pelos profetas, por Cristo, o Filho amado, que deu a vida. Obrigado, Senhor, pelo sétimo anjo. Obrigado porque o Senhor veio em carne outra vez, aqui no nosso século, no século 20, e está aqui agora no século 21, em carne em nós. Obrigado, porque tu manifestas a sua palavra, tu tens cumprido sua palavra, os homens têm quebrado o seu pacto. Os homens não querem permanecer com a palavra, que o Senhor diz que nos dias da voz do sétimo anjo, o Senhor revelaria os mistérios, e que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Deus, eu estou no pacto do sétimo anjo, estou nesse pacto do último tempo. Obrigado por esta última convenção. Quando fala em convenção, eles pensam que é uma convenção de homens para uma reunião de pastores. Não é uma convenção de gente para a reunião com a palavra, com a verdade, a hora final. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Casamento não é só sorrir, não. Tem aborrecimentos, tem entristecimentos dentro do casamento, mas também tem sorriso dentro do casamento. Dentro do ministério, não é só a forma rude de tratamento, mas você olha pela revelação que Deus deu a cada um de vocês, você se alegra. Quando você ouve uma mensagem que te corrige, você se abate. Está sendo corrigido, graças a Deus. Sou filha, sou filho, posso ser corrigido, porque sou um filho de Deus. Que pacto você está? Deus mandou um profeta agora para te dizer que no tempo de Pedro, de Paulo, da descida do Espírito Santo, não era assim, como as igrejas estão fazendo. E outro pacto após a revelação dos selos, para te dizer que agora o Cordeiro não está no trono. Ele saiu do trono de intercessão, ele está no trono de vencedor. É outro pacto. É outra convenção que Deus fez após revelar os 7 selos. E você precisa adaptar-se a isso. Não ficar apenas dependurado em Apocalipse 5, mas ir a Apocalipse 10, se abraçar ao pé de Apocalipse 10 e ser agradecido a Deus. Dizer: Senhor, tu és meu rei. Tu bradaste como um rei, como um leão nesse tempo, e eu ouvi sua voz, eu sou sua rainha. Não me ofereço, me sinto chamado, me sinto conquistado por sua palavra, por seu domínio. Agora estou debaixo do outro pacto, o pacto dos selos, o pacto da revelação dos trovões. Não me deixe apenas no pacto das eras. A convenção do Calvário foi maravilhosa, mas agora tu vieste em 63 e o povo não soube, e eles te mataram outra vez e não souberam, te crucificaram outra vez e não souberam, mas eu sou sua esposa. Eu creio em sua palavra, eu creio nesta revelação, eu estou nessa segunda convenção que os selos trouxeram para mim também.
Esta é a convenção dos céus, este é o pacto dos trovões, onde a misericórdia saiu do trono e desceu ao nosso coração, desceu à nossa vida, depois de ter descido em carne em William Branham. Agora está em nós. Esta é a convenção de Deus hoje, que você deve aceitar. É o pacto de Deus para nós. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, pela luz da palavra, pelo Evangelho, pelos profetas, por Cristo, o Filho amado, que deu a vida. Obrigado, Senhor, pelo sétimo anjo. Obrigado porque o Senhor veio em carne outra vez, aqui no nosso século, no século 20, e está aqui agora no século 21, em carne em nós. Obrigado, porque tu manifestas a sua palavra, tu tens cumprido sua palavra, os homens têm quebrado o seu pacto. Os homens não querem permanecer com a palavra, que o Senhor diz que nos dias da voz do sétimo anjo, o Senhor revelaria os mistérios, e que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. Deus, eu estou no pacto do sétimo anjo, estou nesse pacto do último tempo. Obrigado por esta última convenção. Quando falam em convenção, eles pensam que é uma convenção de homens para uma reunião de pastores. Não é uma convenção de gente para a reunião com a palavra, com a verdade, a hora final. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá-me luz,